E eu E aí, rapaz, como é que tá? tô com essa voz deliciosa aqui. Acho que eu Tá gripado de novo, não? eu vou tentar mutar o microfone aqui para espirrar, porque isso tá acontecendo com bastante frequência. Bem, E aí, como que você tá? tá tudo ótimo. Hoje foi a posse do Milei, me diverti bastante de manhã. Surpreendi bastante também. Tem bastante coisa pra gente falar, cara. Sim. Meu, fique à vontade, eu tenho zero novidades. Inclusive, eu tô querendo agregar de alguma forma e falar sobre as coisas que eu ando lendo, mas aí a gente vai tirar muito foco da conversa. Tudo bem, a gente chega lá. É, essa semana foi bastante movimentada, assim. Não tem grande surpresa pra gente, a gente já sabia quais rumos o mundo já estava tomando, né? Mas muita coisa se concretizou. Ah, Então a gente vai falar bastante disso. Eu começo logo deixando esse mapa aqui, né, porque, aqui, dando contexto pessoal, é o site que a gente costuma acompanhar a guerra da Ucrânia e de Israel, só que a gente está em cima da região da Guiana. Agora há pouco eu tive uma sensação muito esquisita, porque é a primeira vez que eu vejo uma notificação desse site falando do nosso país. aham. 600 tropas brasileiras aqui, eu me senti bastante mal com isso. Sei sei lá. Sei lá, uma sensação esquisita. Eu costumo abrir esse mapa e entender muitas tragédias acontecendo distante do mundo, sabe. E o Aqui é a nossa Brasil é fronteira. sempre o condado, né? É sempre o Shire. E assim, a gente tá acostumado com o Saruman andando por aqui, né? É, é. Nada aconteceu, a gente não perdeu uma formiga ainda pra Venezuela, mas sei lá, eu não tô bem com isso aqui não. Eh, a gente tem uma clara divisão entre a parte ideológica do governo, assim, falando do governo brasileiro, né, entre a parte Aham, ideológica e a parte pragmática. Que até o PT tem bastante, a gente tem que reconhecer isso, pra ser honesto intelectualmente. O PT não é burro para as relações internacionais, nunca foi. aham, E a ala ideológica tocou Maduro tá 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 revoltada com o PT, com essa ala que é a que governa de verdade, né, o Celso Amorim, o Mauro Vieira, nosso ministro de Relações Exteriores. E o próprio Lula tem dado sinais muito claros pra Venezuela que, assim, eles são amigos de longa data, mas ele não apoia essa invasão de jeito nenhum. O aham. Maduro não vai poder contar com o apoio do Brasil, nem de tropa, muito longe disso, nem de invadir território. O Maduro não vai poder passar por aqui. Acho que isso está muito claro. Então ele que se vire ou para entrar pela água, que a marinha da Venezuela é ridícula, ou para entrar no meio do mato e das montanhas da fronteira, né? E o exército brasileiro, assim, proporcionalmente, o exército brasileiro assusta tanto quanto o venezuelano assusta a Guiana. Aham. Então, sem querer dar uma de Biden aqui, mas eles não são doidos de passar aqui dentro. É, os Estados Unidos deram um sinal muito preocupante para esse conflito também. Eles cortaram investimento para Israel muito mais rápido do que a gente esperava. Aconteceu uma nova votação no parlamento americano, Aham, que eles estavam decidindo se eles iam enviar mais grana e armamentos para Israel e para a Ucrânia ao mesmo tempo. E vetou da Ucrânia e vetou de Israel também. E na mesma semana, eles declararam que iam defender a Guiana. aham, Só que eu vi uma análise de meu professor, muito orgulho disso, o professor Felipe Ramos está dando entrevista em tudo que é jornal, porque ele morou na Venezuela, ele trabalhou para o governo Dilma e para o governo do Maduro. aham, Então ele tem contatos, ele tem laços com pessoas que estão sofrendo com esse conflito nesse momento. E ele também tinha feito uma análise sobre a Guiana, não sei se ele foi em loco, mas ele tem contato lá e ele conversou com investidores a respeito da região, que seria próspera se nada acontecesse e tal. E hum, ele deu uma análise um pouco mais profunda do que pode ser isso aqui, da relação entre a Guiana e os Estados Unidos. Que, ao mesmo tempo que tem muitos americanos e europeus investindo na Guiana, tem também empresas norte-americanas investindo com o Maduro. Então, são empresas concorrentes. Eu esqueci o nome da outra, a ExxonMobil e a Chevron, essas duas.
Não Hum. lembro exatamente quem investe aonde, mas tem lobby do parlamento americano a favor da invasão da Venezuela sobre a Guiana, justamente porque eles são a favor da expansão da exploração de petróleo de uma dessas 2 empresas. Então os americanos vão brigar entre si para ver de que lado vão apoiar. Você acha que o pode ser mais interesse de capital privado do que de estados aí envolvidos, é isso que ele está Exatamente, dizendo? exatamente. Caralho, caralho, caralho. É. O dinheiro americano está brigando por qual lado vai defender. E Assim, contra ele mesmo, né. Então vamos lá, tipo, são serpentes se devorando e, tipo, os Estados Unidos perde dos 2 lados, né. sim, na prática os Estados Unidos está se comendo por dentro, né, eles estão investindo em se destruir pelo menos afora do território, né. E isso faz muito sentido, tá vendo como a certeza de gente que não entende das coisas é uma coisa perigosíssima? Sim. Porque porque eu ia falar assim: "Olha, os Estados Unidos está tão tchutchuca com Ucrânia e Israel que está querendo ser tigrão com a Venezuela, né". E aí, se você não tem informação suficiente, você se convence disso e isso passa a ser verdade para você. Então que bom que a gente conversa toda semana. Perfeito. Eu a gente aqui, o Melkor, bem-vindo Melkor, que pronunciei no chat. E aí? É, mas sim, é uma dinâmica muito perigosa para todos os envolvidos. Acho que, dos que estão, assim, de todos os conflitos globais, nenhum deles chegou aqui na América Latina. Nada que o Brasil tivesse que se preocupar, a não ser com o refugiado que a gente sabe lidar muito bem. Uhum, Só que isso daí é uma virada de chave para isso, né. aham. Tem tantos atores envolvidos que a gente vamos lá, desde que a gente começou a falar de Essequibo, de quantos atores, eu já falei. A Venezuela faz exercícios militares, tem boas relações com o Irã, com Rússia, com China. Uhum, E explora petróleo com todos esses países, todas as empresas desse país, né, mais diretamente. A China nem tem empresa aqui, mas, o Maduro vende, compra tecnologia chinesa em troca de, contratos de longo prazo com a China, falou bastante uhum, disso. Eh, então são muitos interessados, mesmo distante, todos os atores globais, todas as potências, estão de olho aqui nesse problema também, porque se por um lado é vamos dizer, fazendo uma análise mais rasa, é um banco de petróleo, é uma fonte de riqueza que está todo mundo de olho, beleza. uhum, Mas para essas potências é mais um foco para desgastar os Estados Unidos. uhum, uhum, E aqui o diferencial é que é uma vantagem, porque consegue desgastar os Estados Unidos, não importa o lado que ele esteja apoiando oficialmente o governo, que eu digo. Porque uhum, tem empresas, tem dinheiro privado, então isso aqui é um problema muito maior do que parece. uhum, E mesmo assim, existe ainda, para o Brasil, a possibilidade até agora, eh, a gente só tem que se preocupar com o refugiado, claro que vai vir, se a guerra escalar, com um negócio pra cima da Venezuela também, a gente vai ter uma quantidade de refugiado que a gente nunca viu, nem quando o uhum, Maduro estava com toda aquela repressão em cima da população. Mas se for só Venezuela contra Guiana, sim, sem chance, eu acho que não vai ter nem muito conflito armado, porque essa região aqui, o meu professor estava até falando disso, tem só tem mato aqui. uhum, Tem poucas vilas, e as vilas assim, a contenção delas de força, é força policial. Não tem tanque, uhum, não tem armamento pesado, a Guiana é aham, muito pobre, aham, entendeu? Então Maduro não vai chegar onde tem, e a Guiana não tem capacidade de armar essas localidades. Vai ser tipo uma ocupação, vai ser tão fácil quanto ocupar uma escola aqui no Brasil, ocupar uma uhum, faculdade. Você chega lá, é nosso, instituímos a nossa assembleia aqui, que vale mais do que a lei, e é isso. Não vai ter aham. derramamento de sangue. Eh, a não ser que os Estados Unidos se metam. O Eu ia fazer uma piada, mas ela não cabe no contexto, porque quem falou isso foi o Putin também. Sim, Né. sim. Mas teve isso aqui, eu não lembro se eu te falei disso, que um helicóptero
da Guiana caiu aqui, a gente não sabe se foi abatido, tudo indica que sim, né, hum, uhum. porque, não tem por que um helicóptero militar cair no próprio território, sendo que a Venezuela está invadindo o espaço aéreo da Essequibo direto, e os Estados Unidos agora também, O estão se cruzando aqui no céu. o Farinaz ele falou um negócio muito foda na conversa que ele teve com o Vilela lá, é que, assim, tem coisa que parece teoria de conspiração e parece que foi planejada. Hum, E eu gosto muito desse negócio de que a grande maioria das teorias de conspiração é tudo resultado de aleatoriedade e burrice. Mas o que acontece inicialmente, muita coisa que não foi planejada foi aproveitada por gente muito poderosa, né. sim, de Então, por fato. exemplo, o Biden ir lá e falar que a Arábia Saudita é uma ditadura e que não sei o quê, não foi planejado, mas aí a hora que o cara escuta o negócio dele, ele fala: "É, então eu vou fazer o meu movimento aqui no tabuleiro". E aí é uma sequência muito grande de aproveitamento dessas situações. É isso que aparentemente, assim, a gente está vendo muito acontecendo. Uhum, demais. As E aí pessoas têm apelado bastante para as instituições, né, para resolver esse problema, mas aí de novo a gente cai naquela dura realidade que as instituições, principalmente as internacionais, não têm valor nenhum. No e fim das contas é a lei do mais forte que manda. e aí beleza, você tem esse interesse dessas 2 empresas e aí o mundo vai reagir a isso como se isso fosse uma ideia dos Estados Unidos, né. Então, quando você fala que muita gente vai se aproveitar porque é uma outra oportunidade de desgastar os Estados Unidos, é muito isso, assim, já que está acontecendo, então vamos aproveitar porque é do nosso interesse. Tô vendo o chat do pessoal aqui. Ah, a gente já falando de MBL, eu nem vou entrar nesse assunto não, porque, senão a gente não tá ficando demais. Enfim, eh, sim, Eu sei para onde vai, é melhor a gente não entrar nesse assunto, né. vamos falar de Argentina e Milei daqui a pouco, melhor ainda. Hã. Eh, mas sim, a gente tem esse problema, a maneira como a Guiana está tentando resolver, eu acredito que é a melhor possível, apesar de, assim, apesar deles estarem apelando bastante para instituições, para a direita internacional, eu acho que não tem nada diferente que eles possam recorrer. Eles estão tentando conversar também exclusivamente com o Brasil. A Guiana fez o presidente da Guiana conseguiu algumas entrevistas nos maiores jornais do Brasil. Essa semana foi só isso, que Uhum, falaram nos jornais. uhum, Então, eh, assim, apelando para a população brasileira, para pressionar o governo, porque é uma invasão de soberania, a Venezuela não é legítima no que ela está pleiteando. O Lembrando que o próprio presidente em quem o Maduro se inspira, né, em quem o Maduro deve o poder dele, Hugo Chávez uhum. arquivou esse processo. Ele ignorou completamente esse equívoco. É claro que não tinha petróleo lá, ninguém sabia que tinha petróleo lá na época, mas é isso. E a bizarrice da votação, você chegou a ter contato de como foi o Não, negócio? não, tô Eh, curioso. o Maduro colocou uma propaganda na televisão, mostrando Uhum, como era, assim, não era só um chamado para votar, para a população votar. "Ah, vocês são a favor da retomada de Essequibo ou não?". Era tipo: "Vocês são a favor da soberania da Venezuela? Vocês são contra o imperialismo?". Sabe, hum, eram perguntas aham, completamente aham, enviesadas, e no aham. dia da "Você é votação homem?" É exato. tipo: "Você é homem?" Exato. "Você é um ser humano? Você é a favor dos direitos humanos?", coisa assim. E no dia da votação ele, mais explícito ainda, ele disse: "Ah, eu vou ensinar o que é que vocês vão fazer lá na urna". Tinham 5 Uhum, perguntas nesse viés, uhum, e ele chegava lá e falava assim: "Ah, vocês vão chegar na urna e votar na primeira pergunta sim, na segunda sim, na terceira sim, na quarta sim, na quinta sim, e depositar seu voto na urna. É isso que vocês vão fazer no na votação democrática do fim de semana". Um é. desgraçado completo.
E aí, ainda assim deu 95%, né? De acordo com a Ah, contagem ainda teve deles uns lá. cara que erraram, mas aí eu fiquei o cara Exato. Perguntas genéricas desse tipo. Mas sim, essa figura patética do Maduro, apesar de, assim, patético porque não é do meu viés ideológico, né? Mas ele tá jogando bem. Ele tá sendo inteligente porque ele tá aproveitando, como todo mundo tá, né? Tá aproveitando da fragilidade da queda do Império Romano. Só uhum, que, uhum, ainda assim, é uma aposta alta por causa dos fatores que eu citei aqui mais cedo. Os uhum, Estados Unidos estão desviando a atenção. Já existe grande vontade, já existe pressão internacional para os Estados Unidos deixarem Israel eles por eles. uhum, Ucrânia, ninguém aguenta mais o Zelensky. A verdade é essa. E, o, e a Venezuela é muito fraca. A Venezuela não é o Irã. A Venezuela uhum. não é a Rússia, nem perto disso. Ela tem apoio desses países, só que, assim, é o mesmo trabalho que os Estados Unidos têm para atravessar o Atlântico, né? A É, Rússia e tá a China têm longe, que atravessar o Pacífico. tá Mas, longe, né. Aham. tá muito longe. Eu acredito que os Estados Unidos, se quiserem se meter de verdade, se quiserem aproveitar e escalar isso aqui, claro que vai ter grande consequência para todo mundo, para o mercado global, eles vão ser bastante sancionados por Rússia e China. É engraçado. Uhum, Só que ninguém vai fazer nada. Eu acho que, eu acredito que militarmente ninguém vai dar testa nos Estados Unidos, não. uhum. O Brasil nem pensar. Esquece isso. A gente só vai receber refugiado. Mas, eu acho que vai ser um experimento interessante. Como é que internamente você acha que as pessoas vão se posicionar em relação a isso? Ou você acha que os caras têm noção, assim, ao ponto de não meter ideologia para formar voto nisso? Provavelmente não vai ter, né. Internamente aonde? O Melco pergunta se a Hum, Venezuela é o próximo Iraque. É possível. Mas sim, internamente aonde? Internamente na Venezuela, internamente nos Estados Unidos ou no Brasil? não, é Brasil, porque, eles podem, se aproveitar do que está acontecendo para polarizar as pessoas do jeito que fizeram com Israel e e Palestina, por exemplo, e seria uma coisa interessante, porque é um conflito menor e que dá para ter noção, assim, dos players e da reação das pessoas, né. Sim. Eu mas Aqui eu eu acho vejo. que as pessoas não estão nem um pouco interessadas nisso assim, a polarização também não está interessada nisso, né. Não tá. Mas lembrando que a gente tá final de ano, é dezembro Tá de longe da 2020. eleição, né. Exato. Ano que vem é ano de eleição. Eh, esse conflito não vai acabar agora, né, tem muita água para Hum, passar embaixo dessa ponte. Os mais ideológicos são uma minoria, eh, assim, a depender de como o Brasil conseguir lidar com esse conflito, isso vai poder ser usado politicamente melhor por um lado ou por outro. Aí vai depender uhum, de quem melhor fizer o discurso, né. Ano que vem é ano de eleição, uhum, mas assim, de julho pra frente a gente vai começar a ouvir bastante discurso político, independente do que o Lula fizer, ele vai ser atacado ou vai ser elogiado por isso. uhum, O uso político desse conflito está longe de acontecer ainda, mas o que eu vejo aqui assim, tentando dar uma previsibilidade da opinião pública do Brasil, eu não acredito que tenha muita gente com Maduro não, nem dentro da esquerda, uhum, porque o Brasil sempre respeitou muito as fronteiras, sempre foi muito, sempre respeitou muito os territórios, uhum, e a gente sabe. Por a gente saber o quão ruim pode ser uma guerra, por a gente ter tido contato com todos esses conflitos internacionais, por a gente ser um país construído em grande parte por refugiados do mundo inteiro, uhum, eu acho muito difícil que tenham brasileiros, assim, em grande escala, uma grande quantidade de brasileiros que sejam favoráveis à guerra ou favoráveis à causa do Maduro, mesmo achando que ele tem razão em pleitear isso aqui. Entendeu? uhum, Ninguém vai uhum. justificar, o Maduro invadir com tropa, por mais que seja uma proxy da Inglaterra/Estados Unidos ali. Faz É sentido. é isso. Da mesma forma, falam muito sobre
muita gente defende o Hamas aqui, mas assim, é aquela minoria ideológica barulhenta. Eu acho que a grande massa nunca vai gostar disso. Uhum, uhum. Mas sim, eu acho que pra minha análise essa semana é isso. Deixa eu ver do que eu te mandei. O... Isso aqui eu falei, que o presidente o presidente estava apelando para instituições internacionais. Eu conto ou você conta pra ele, né, que não vai dar nada. Mas sim, vai depender muito da boa vontade dos Estados Unidos e só nos resta observar daqui pra frente. Vamos para a Argentina, ainda aqui na América do Sul, porque o que aconteceu hoje foi muito interessante. Eu gostei de ter visto que tem, apesar da eleição ter sido eh, bastante radicalizada, teve muito jogo sujo. A esquerda só faltou esconder urna para não votar no Milei. Eu te falei, né, que faltou imprimir cédula de Aham. propósito. O TSE argentino imprimiu menos para o Milei. Muita gente do lado da Kirchner chegou a rasgar a cédula, faltou cédula em vários locais de votação. É porque, explicando isso de novo, na Argentina é como se fosse um voto impresso ao contrário. Imprime a ficha de vários candidatos e imprime o equivalente para ter 51%. Então, Uhum, o Milei, quando estava nos 30, 40% de vários lugares, já tinha acabado a ficha dele. uhum, Então, foi essa a desonestidade que tentaram fazer, mas mesmo assim, na posse, compareceu todo mundo. O Alberto Fernandes estava lá para passar a faixa. Ele fez o discurso lá na frente do governo de oposição. Todo mundo, até a Kirchner, deu boa sorte para ele. A única coisa assim mais bizarra que aconteceu foi quando a Kirchner estava saindo da cerimônia e estava entrando no parlamento para cumprir alguma burocracia. Ela tomou uhum, muita vaia. Muita gente da própria esquerda kirchnerista estava lá para falar mal dela e da estratégia de colocar o ministro da Economia que levou o país pro buraco para concorrer com o uhum. Milei, e imputando culpa a ela e tal. E ela deu o Eu dedo para a odeio você população. por me fazer votar no Milei. Deve ter sido muito deve ter sido muito isso, né, cara? Que coisa parecida. E eles saíram, ela saiu dando dedo pra quem estava falando essas coisas. Foi uma cena Caramba. engraçada de ver. Não, mas o máximo que teve, né? A nossa Uhum. democracia tá muito mais desestabilizada. Os caras não querem passar a faixa, um quer prender o outro, um tá fugindo do outro. Meu Deus, né. Tá muito mais desastroso o Brasil, pelo menos na minha análise, né? A Muito Lari tá muito perguntando cadê o pior. webcam. Eu tô sem camisa, tá um calor, a gente tá em Salvador. É por isso. Mas sim, a posse do Milei ainda teve. eh, ele ainda demonstrou muito respeito pelas instituições, por mais que a esquerda fale que ele é o autoritário, que ele é o demônio, é isso e aquilo. Vocês estão acostumados? Quer dizer que é de fascista para baixo, né? Uhum, Ele disse que ele não é um ditador, jamais será, que ele respeita as instituições, que ele quer dialogar com todos. Ele falou bastante da justificativa para ele ter a posição que tem, foi muito aplaudido por isso. Isso serve também, faz parte do jogo, né, para mostrar que ele tem apoio popular, que foi democrático, e as ruas de todos os países, quase todas as cidades, na cerimônia principalmente, estava lotada como nunca esteve, porque o kirchnerismo há muito tempo não reúne tanta gente, né? Tem muita gente decepcionada há muito tempo com o modelo econômico argentino. E daí isso serve para ele ter a legitimidade para ele fazer o que quer, e esse respeito com as instituições é como se ele estivesse chamando os próprios kirchneristas, os próprios peronistas para participarem disso. É uma uhum, aventura. O que eu estou tentando fazer aqui nunca foi testado em nenhum lugar do mundo. É um modelo político e econômico novo, que existe muito na teoria, e a gente foi eleito para colocar isso em prática. Então, eu não quero brigar com vocês, eu quero que vocês me ajudem. Se isso der certo, todo mundo vai sair daqui mais popular. Entendeu? Em outras uhum, palavras, mas basicamente foi isso que ele falou. uhum, E eu acho uma posição muito inteligente, porque se ele chegasse
já querendo brigar, ele ia enfrentar uma oposição muito mais sanguinária dentro do parlamento, ia ser muito mais E difícil ele governar. ah, isso que eu ia perguntar agora, como que ele tá no Congresso? O Congresso é a maioria kirchnerista ainda. Uhum, Ele não tem maioria em nada. hum, Ele tem bastante apoio da população, ele vai ter o pretexto que o Bolsonaro teve no início de 2019, antes dos filhos deles, serem uhum, descobertos pela PF e pela Lava Jato. Ele vai poder dizer: "Olha", inclusive ele falou isso no discurso, "a proposta que a gente tem é para transformar radicalmente a economia da Argentina. Se a uhum, gente tentar fazer gradualmente, as pessoas não vão mais acreditar em mim, eu não vou ter força para nada, vocês não vão ter força para nada. A gente vai passar 4 anos aqui parado. Então, me ajudem nessa, eu vou mandar as propostas, vocês me ajudem a passar. Se a economia da Argentina não melhorar, vocês voltam ao poder, porque não vão mais votar em mim, e vida que segue". uhum. Acho uma posição O inteligentíssima. Centrão foi inteligentíssimo de ter escolhido o Bolsonaro para candidato, porque se os filhos dele não fossem os bandidos que são e se eles não precisassem ser resgatados, mesmo com má vontade, por pressão popular, o país melhoraria, né. Então tem que Uhum. ser um cara de rabo amarrado mesmo, né, pra ser chantageado até o talo pra Sim. então já dá pra saber quem que vai ganhar a próxima eleição. Não sei não, vamos ver. Hum. Vamos ver. Larissa tá perguntando aqui: "Ah, você gosta desse louco da Argentina?". Larissa, eu te falei dele em 2018. Já esqueceu. Enfim. Eh, o Milei vai ter a oportunidade, e se uma galera comprar a ideia dele, né, fazer o negócio funcionar, aí a gente vai ver de fato se funciona ou não. Isso, honestamente, eu não sei se funciona, eu não sei se vai funcionar. Tô aqui na torcida por ele, porque, eu acredito em grande parte nessas ideias. E ele citou, eu gostei muito no discurso dele, o PNA, princípio da não agressão, que é basicamente, até onde o governo pode ir contra a liberdade do indivíduo. Então, se você estabelece uma lei, e essa lei consiste em tomar dinheiro à força, ou tomar seus bens à força, ou se vai resultar em te prender, isso é uma agressão, essa lei é automaticamente ilegítima, e esse ele estabeleceu como se fosse o meta. No final do governo dele, ele quer que esteja todo mundo com essa mentalidade, porque o governo dele tá funcionando. Assim, eu acho utópico só para 4 anos. Mas você acredita nisso? Tipo, na veracidade da intenção dele, tipo, paga imposto quem quiser então, é É por isso que aí, ele tá dizendo? é por aí. Hã. Você acredita na funcionalidade desse modelo? Eu sou um cara muito empiricista, eu preciso ver funcionar. Agora, Você acha que os caras do G3 eles pagariam imposto se pagasse só quem querer? não e é legítimo. Pra E mim aí tudo bem não, não pagar? então não, tudo bem eles não pagarem, Eu acredito sim Porque eles que já não pagam, né, e tipo, o varejo está fundado no país, já tem por causa o fato deles não pagarem e da concorrência que não paga ser presa. sim. Então o varejo tá uma merda, porque tem gente que não paga por lobby e que depois consegue isenção fiscal, e quem não está pagando porque não consegue, porque é pequeno, está sendo impedido de trabalhar porque está sendo caçado e multado e não está sendo perdoado. Aí como Uhum. que a gente transiciona desse modelo para um modelo em que literalmente paga quem quer? Exato. Hoje, exatamente como você traduziu, para os ricos é que paga quem quer. Ele quer expandir isso para todo mundo. Eu quero expandir isso para todo mundo. Eu não sei se vai funcionar, mas eu prefiro um sistema onde as pessoas concordem com o que elas estão pagando, onde as pessoas concordem com o que elas financiam. Isso, basicamente, a iniciativa privada, quando não tem nenhum envolvimento com o Estado, é assim que funciona. Hum. E funciona muito bem, obrigado. Eu prefiro assim. Eu prefiro dar dinheiro pra Blizzard quando eu acho que ela fez um bom trabalho. Quando eu acho que ela não fez um bom trabalho, pirateio o jogo dela. Entendeu? É isso, é isso. Pra iniciativa privada, para as outras coisas que o governo não toca, pra videogame funciona muito bem, pra filme funciona muito bem.
Para entretenimento, que é onde mais tem liberdade, né, ainda, funciona bem. Então eu acredito que se essa dinâmica fosse expandida para tudo, eu não sei se seria ideal, eu não sei se todo mundo teria tudo utópico do jeito que os ANCAP de apartamento acham que é, mas eu acredito que seria melhor do que o que a gente tem. É que eu acho que quem está dando mais certo no mundo é quem está fortalecendo o acordo social ao ponto de e não é o acordo social não é concorda quem quer, é tipo todo mundo. E eu acho que quem está dando certo é quem está fortalecendo esse acordo para impedir que o G3 faça o que com americanos o que eles fizeram. Uhum. Então, quando um cara chega falando, desafiando o governo e ele desaparece por um ano e depois volta falando bem do governo, que nem o cara do Alibaba lá, Uhum. isso manda uma mensagem muito forte para a consolidação do, do, do imaginário coletivo da identidade nacional. Aí o cara fala, porra, então eu posso ficar bilionário, mas eu tenho que respeitar determinados limites e eu tenho um coletivo aqui que está acima de mim. E eu acho que essa galera tá dando mais certo do que porque no momento em que a gente fala, não, paga só quem quer e colabora só quem quer, você fracassa pelas mesmas premissas do comunismo e do socialismo. Então, já que o resultado vai ser dividido por todo mundo, então quanto menos eu fizer, melhor. Uhum. Então eu não vou pagar imposto e eu vou ver o meu. Só que aí todo mundo vem do seu, aí a gente não destrói só o Estado, a gente destrói a nação, né? Ah, mas Eu espera lá, tenho. mas o paga quem quer significa que você está satisfeito com o serviço que é prestado. E assim, eh, isso dá autonomia para o Estado ou para qualquer instituição que esteja sob o controle do negócio dizer: paga quem quer, certo? Mas também só vai receber quem as pessoas que estão financiando acham que devem receber. Entendeu o que eu quero dizer? Mas a gente não é um galinheiro onde só come a ração quem botou ovo, assim. A gente rouba o ovo do outro e fala que foi a gente que botou, então. Eu sei. Eu sei disso, eu sei disso. É muito mais complexo do que parece. É muito difícil a gente passar da teoria e chegar a qualquer conclusão concreta só nessa discussão aqui. A gente vai ter que olhar para a Argentina, ver o que foi que deu certo e o que foi que deu errado e trabalhar em cima disso. Aí eu tenho medo do cara dar certo do jeito que o comunismo chinês deu e todo mundo fica falando que é o anarcapitalismo que é o caminho. E Beleza. Eu não falo nada mais, não preciso. Eu não preciso mais, é isso. Vocês vão olhar pra Argentina, se a Argentina der certo, vocês vão olhar pra Argentina, olha uma potência econômica do nada, o que foi que eles fizeram? Aí eu tipo, não vou precisar mais, eu não preciso mais, eu vou achar ótimo. igual. E pra essa pergunta que o Switch colocou aqui, para as áreas que não funcionam, o que você acredita que seria melhor? Deixar com o Estado ou tem outra alternativa? Áreas que não funcionam, eu vou entender que você está dizendo sobre eh, nacionalismo. O que é do interesse nacional, o que é preciso para o Brasil funcionar. Por exemplo, energia. Energia a gente tem setor privado, tem setor público, mas quem faz as obras, quem assume o risco, e aí eu resgato o que eu aprendi na faculdade, que acabou com parte da minha inocência, né? A Mariane Mazzucato, que fala do Estado empreendedor. Existem áreas que a iniciativa privada nunca tentou, nunca quis tentar, e não tinha legislação. Enquanto ainda era um limbo jurídico no Brasil, ninguém quis explorar eh, a energia para distribuir para a população. Precisou o Estado criar uma mega estrutura para dividir a energia com fazer a maior usina hidrelétrica do mundo com o Brasil, Paraguai e distribuir energia para vários outros países da América Latina. Precisou o Estado tomar a iniciativa. É claro que nunca a gente pode dizer isso também porque nunca existiu uma empresa com poder aquisitivo para isso. Pode pensar dessa forma, eu acredito que é por isso. É, mas, enquanto não há alternativa, sim, eu acredito que se o Estado é a única coisa que pode suprir a energia, que pode suprir o exército, porque o que é o exército?
é a nossa força armada que responde ao nosso livro. Se a Constituição eu vivo dizendo que Constituição, que instituições não servem para nada, no fim das contas quem manda é quem tem a força. Aqui no Brasil e para as forças armadas da maior parte do mundo, eh, elas estão atreladas ao livrinho. É uma das poucas coisas que as instituições que o nosso livro de regras funciona. Hum, Os militares respeitam o livro. Então, não vai dar certo a gente defender interesses privados de pequenos grupos no Brasil, se isso acontecer, a gente vai acabar se dividindo. E eu não quero que eu já quis que isso acontecesse antes de eu entrar na faculdade, antes de aprender sobre uhum, a política do mundo, como ela funciona. Eu já uhum. achei uma boa ideia cada um viver na sua, cada Todo um mundo que se tinha que ter uma defenda. bomba atômica, eu acho, é a minha Não, opinião. calma, monarca. Cada um que se defenda, mas quando isso acontece com o país, quando isso acontece com o país, vem um país enorme, vem um país autoritário, Uhum, muito maior do que muito maior do que você, e vai tomar seu pequeno território lá. Isso uhum. aconteceu com a Ucrânia. A Ucrânia, se tivesse unificada, se não tivesse a divisão da Praça Euromaidan, eles não estariam passando por isso. Se a Sérvia não fosse, se a Sérvia não tivesse se dividido quando ainda era Iugoslávia, ela não teria sido subtraído o Kosovo, não teria perdido Bósnia e Herzegovina, entendeu? Claro que E eu eles e eu fizeram fico muita aqui coisa aqui também. gritando que essa polarização é semente de alguma coisa, né, e que você deveria falar com seu cunhado que você brigou por causa de política. Exatamente, exatamente. A gente precisa. Não é algo ainda, mas é semente de algo. Exato. Eu ainda sou a favor de subverter as estruturas institucionais que a gente tem. Eu ainda sou a favor dos brasileiros se levantarem contra o governo brasileiro, se levantarem contra os partidos, e por isso que eu estou trabalhando para construir um que concorda mais com minhas ideias. Porque eu acredito que são essas estruturas que permitem grupos privados sonegarem imposto à vontade e deixar a maioria pobre da população pagando a conta. Uhum, Inclusive pagando a conta das burradas deles, né? Que são muitas uhum, empresas sim, gigantescas, mas deficitárias. O uhum, Fausto fala disso muito melhor do que eu, inclusive no canal dele. Então, é para isso. Eu prefiro que a população brasileira se levante contra. Só que a gente não precisa se dividir. Melhor falando, a gente não pode se dividir. Se a gente se uhum, dividir, vem alguém maior para cima. Então vamos aproveitar esse tamanho que a gente tem, vamos aproveitar que a gente se entende, que a gente fala a mesma língua, que a gente consegue conviver no mesmo espaço ainda. É Ah, porque hoje você tem raiva do fascista e amanhã você tá ok com a ideia do Pedro de deixar a China mandar na gente e salvar a gente. E hoje você sim. odeia o comunista e amanhã você tá ok com os Estados Unidos entrar aqui e acabar com esses petistas, pô. E tá tudo errado. É. Até porque os Estados Unidos já fez isso aqui, acabou com os comunistas, não foi? Sim, Foi um desastre. Foi de 64 até 89. sim. E eles fizeram isso com a América Latina Atrasou a inteira. gente 50 anos e aí você na porta do quartel falando que eles nos salvaram. É, para, Exato. Ressaltando uma coisa que eu até já falei em outros inteligente papos pra aqui. caralho. Desculpa. O... Muito obrigado pela inscrição, Switch. Nossa, muito obrigado. Muito obrigado. O apoio de vocês é muito importante pra gente. Nosso país, o Brasil, já teve, já teve muito mais importância no cenário internacional antes de 64. Já falei isso aqui, quando Getúlio Vargas governava o Brasil, os Estados Unidos morriam de medo do Brasil. Eles morriam de medo do Vargas, eles morriam de medo da gente se emancipar e virar um país mais próspero que o deles. Entendeu? Mesmo sem ter saída para o mar, pro Pacífico, a gente tem muito mais área verde, recurso natural. Os Estados Unidos, metade dele é desertão. Entendeu? E eles não têm 3 colheitas no ano. Isso é coisa que só o Brasil consegue. Uhum. Então isso assusta. Isso assusta. O próprio Farinazzo falou disso. Eu não sei se foi na live do Vilela. Eu já assisti tanta coisa do Farinazzo que não sei onde é que ele fala das coisas. Mas ele deu um conceito muito legal que o Brasil é um elefante amarrado no pé de coentro. Quando a gente descobrir isso, a gente vai mandar no mundo, se quiser. O sentimento que eu tenho pelo Farenazzo faz eu não ter moral nenhuma para criticar fã de Taylor Swift, assim, eu vejo as barbaridades que os fãs dessa menina faz, aí eu falo: "Não,
por ele eu também faria, ainda tá tudo bem. Aí, minha irmã aí no chat é fã de Taylor Swift. Tava no show, pagou passagem pra ir pro show de Não Taylor estou Swift em São Paulo. depreciando a menina, tô É. falando que a sua irmã tá pra Taylor Swift, assim como eu tô pra Farinada, bem diferente. Sim, exato, nem eu. Ela faz o que quiser. Trabalhou, foi com o dinheiro dela, fez o que ela quis, capitalismo malvadão que explora os pobres aí, fez o que quis. É assim que eu vejo. Mas sim, o Brasil precisa ter esse entendimento do que ele é e do que ele pode fazer. Acho que primeiro de tudo, pra gente poder se entender e tomar ordem aqui, né? A gente não precisa dos Estados Unidos pacificando a Guiana ou a Venezuela. O Brasil tem plena capacidade disso. Já teve antes. Se isso acontecesse na década de 50, os Estados Unidos talvez não tivessem coragem de mandar nada pra cá, entendeu? De invadir espaço aéreo da América do Sul, nada disso. Uhum, Se fosse na década de 50, são outros tempos que a gente tem forças políticas que são financiadas por dois lados dos Estados Unidos. Talvez os mesmos dois lados que estão brigando por esse equívoco e que estão se destruindo agora. Muito legal. uhum. Enfim, é o mundo girando e capotando aí. Essa. Tem mais alguma coisa que você queira cobrir aqui ou podemos seguir? Não, não podemos. Beleza. Vamos falar de Oriente Médio. Ah, parece que esse mapa tá cada vez pior. Bom, aqui é a atuação de Israel sobre o Líbano, que é o que me preocupa mais, porque o Líbano tem poder de resposta. E até agora nenhuma resposta foi dada, tá naquela mesma. Uhum, E aqui embaixo a faixa de Gaza, pode ver que teve mais uma ofensiva agora na direção do sul de Gaza. Toda essa região em azul está tomada pelo exército israelense, pelo IDF. E aqui no norte teve mais alguns avanços, mas continua sendo bombardeado e tal. Nada, como eu disse bem no nada começo, né? demais, só um monte de bomba todo dia. Sim, sim. Muito mais do que antes e agora com muito menos alarde, né? Porque agora que as pessoas se acostumaram, eles podem pesar a mão. Sim. E são bombas azuis, né? Então são do bem. Só que, assim, Israel tá passando do limite há bastante tempo, como se não já tivesse todo mundo reclamando disso, e agora os Estados Unidos fechando a torneira, virando as costas para Israel institucionalmente. O Biden sabe que ele vai perder muito na próxima eleição e o próprio lobby dele já está querendo colocar isso na balança. Olha, tem um teto de que se a gente passar no apoio a Israel e Israel mantendo as atrocidades que faz, A gente vai junto com eles. sim, a gente vai junto com eles, a gente vai ficar indefensável. Não o governo Sim. Biden, os Estados Unidos. Pode Estados levar todo Unidos. mundo pro buraco. É. Então, ele está sendo muito pressionado a virar as costas para isso aqui. E mesmo com esses cortes, Israel consegue abrir mais suas asas e se sentir mais forte ainda, demonstrar mais força. O que é que eles aprontaram? Em outras É, palavras, se continuar mais um pouco, todo mundo vai descobrir o que já está escancarado e que as é, pessoas estão vendo e não estão podendo falar, porque ninguém está interessado em enxergar. porque a propaganda é muito boa. É porque a propaganda é muito boa, sim. Sim. É, Israel, o Mossad foi muito competente em perseguir em sua operação de vingança contra os alemães da Segunda Guerra. Uhum, Então, todo mundo que apoiava o Hitler acabou ou de refugiado ou tendo que mudar de nome, sabe? Se mudando para outro país. uhum, E os judeus depois se organizaram enquanto Estado, depois se formaram o Mossad. E mesmo travando guerras com o resto do Oriente Médio inteiro, eles se vingaram, eles mandaram forças infiltradas para vários países para perseguir nazistas ou ex-nazistas, uhum, certo? Então, ou eles sim, matavam lá no lugar mesmo, no modo russo mesmo, envenenando, ou eles, o que eles mais gostavam de fazer, capturar e trazer de volta para o país para ser julgado numa corte israelense. Tem um filme muito bom sobre isso, de um refugiado, um ex-general alemão que controlava até uns campos de concentração.
que foi se refugiar na Argentina. A Argentina teve um grande foco disso, porque a Argentina era bastante fascista naquela época. O próprio Uhum, Vargas também era, mas depois que o Brasil assumiu o lado, né? No final da Segunda Guerra, o Brasil virou a casaca com o pragmatismo genial do Vargas, você gostando dele ou não. Mas a Argentina não. A Argentina nunca teve um discurso muito veemente contra os nazistas, então eles se sentiam confortáveis em ir para lá. uhum, Eh, Até porque a Argentina não é muito miscigenada, né, então eles se sentiam até confortáveis com o clima, com a cor da pele das pessoas, uhum, vai entender. Esse filme conta a história de um grupo do Mossad que entra lá e, rouba, eh, um avião e coloca esse prisioneiro, alemão que controlava um campo de concentração no avião e leva para Israel. Eles fazem isso na Argentina. Então, é uma história muito legal, muito pra gente entender como o Mossad opera. uhum, Eles estão operando de novo nesses moldes para encontrar lideranças do Hamas e do Hezbollah fora do território da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Eles já anunciaram, dos países que eles anunciaram que iam fazer isso: Líbano, Turquia e Síria. A Turquia que já falou que o Erdogan, que já deu muitas demonstrações, eh, assim, contra o Estado de Israel, né, porque a maior parte do eleitorado dele é muçulmano. Isso é sim um sinal de fraqueza, porque o cara que fala muito, cão que ladra não morde, né, esse uhum, famoso ditado. Então o Erdogan tá só uhum, latindo e não morde, não faz nada. Israel agora disse que a gente vai invadir seu país para pegar lideranças terroristas. Ou seja, a gente vai, você gostando ou não, a gente vai agir como se fosse os Estados Unidos, e vai invadir sua soberania para buscar quem quer que seja. Então, a gente não se importa, a gente não está respeitando linha territorial de ninguém. Então estão chamando, estão provocando o Erdogan a tomar alguma atitude, finalmente. E isso foi só os países que eles anunciaram, né? uhum, Então, vai começar a dar merda quando começarem a sumir pessoas ligadas a movimentos terroristas, de grupo de mercenários, exércitos privados, não sei como vocês querem chamar, do Hamas, Hezbollah. eh, não sei se eles vão perseguir iranianos também, não sabemos. Enfim, Israel está tomando uma atitude muito perigosa, tanto para o mundo quanto para eles mesmos, uhum, de invadir soberania sem pedir permissão. Porque a gente tem já uma força policial internacional, também tá no guarda-chuva da ONU. Muita gente, como de costume, muita gente não dá muita atenção para esse tipo de, para essa instituição também. Só que ela costuma funcionar quando todos os países em volta, quando todos os países em questão querem cooperar. É a Interpol, é a força policial mesmo. Todos os países têm seu núcleo, todos os países são signatários, né? Tem seu núcleo de polícia dedicado à Interpol, ou seja, se um crime for cometido em outro país, você pode acionar a Interpol. Aqui no Brasil é a Polícia Federal. Se um crime internacional for cometido, uhum, se alguém comete um crime contra Israel, contra o Estado de Israel, e vem se refugiar no Brasil, o Estado de Israel pede ao FBI para ir atrás uhum, dessa pessoa. Pede a Polícia Federal para ir atrás dessa pessoa, não o FBI. uhum, O FBI é nos Estados Unidos, eles são o núcleo da Interpol lá. Então, isso é o certo. A Turquia é signatária, a Turquia é da OTAN, tem a força policial lá que eles podem acionar para perseguir essas pessoas. Só que o Erdogan não vai admitir que seus, não diria aliados, mas seus parceiros estratégicos, uhum, o Erdogan tem proximidade com os dois lados, ele não vai permitir que sua polícia persiga essas pessoas. Tem até coisa pra gente falar disso mais pra uhum. frente aqui no Brasil. Mas vamos seguir. Você quer comentar alguma coisa que eu tô falando há meia hora? Não, não.
Perfeito. Desculpa, eu sou um interlocutor pobre. E se você quiser saber o que acontece nos primeiros 2 livros do The Witcher, eu Aham. escutei com a narração do Mauro Ramos. É isso que eu tenho que eu tenho para contribuir. Entendi. Tem uma coisa que eu sei que você viu, que no Catar também, Israel disse que vai invadir o Catar. Deixa eu ver se é isso aqui. Primeiro-ministro do Catar. Release of detainees from Gaza came as a result of negotiations and not because it's military operation. Ok. Ele está dizendo que a troca de refugiados veio de negociações e não foi por causa da presença militar de Israel, das operações de Gaza. Hum, Então, é mais um levantando voz contra Israel, né, para variar, mas, esqueci de mencionar, Israel disse que também vai perseguir o Hamas e o Hezbollah dentro do Catar. cara, que Hum. absurdo, né, né. É um absurdo mesmo, porque o É, Israel está dizendo que, eu tenho forças militares dentro do seu território que vão agir independente da sua conivência. que estado ridículo, cara. Ah, Puta que todos pariu. são. Todo mundo tem inteligência e todos fazem isso. Sim. Eh eh eu me sinto muito defensor de Israel, porque porque toda vez que você fala isso, eh, Israel tá atuando no momento. Parece que é só Israel que não presta, né, de acordo com a minha perspectiva, parece que só Israel que não presta. Eu Sim, sei, eu tô puxando para outro lado, sim. eu tenho que citar esse exemplo. O Irã tem forças, tem sua própria inteligência, ele atua e invade territórios, contra soberanias, só que, a ousadia de Israel, o diferencial de Israel, é justamente porque eles falam para o mundo que estão fazendo. Eles não têm vergonha, entendeu? E eles falam para assustar também, porque eles são pequenos. Então talvez eles nem e isso pode ser blefe também. Talvez eles nem tenham essa capacidade toda de ter essa presença, onisciente em todos esses países, entendeu? Uhum, Então, só pra assustar mesmo, só pra isso inclusive serve pra você deixar o inimigo ocupado e paranoico, faz parte do sim. game. Então, Puta, claro que eles também estão paranoicos com isso, né, Israel e os Estados Unidos, principalmente, eles, vigiam toda a vida de quem se aventura pela região. Agora me fez lembrar daquela conversa que você teve com o turco iraniano, não lembro. sim, iraniana. Ele é iraniano, né? Você Uhum. tentou conversar com o turco, falou com o iraniano. Sim, É, ele falou que muita gente tem. E teve uma garota também que eu não sei se ela estava indo ou se ela vai para os Estados Unidos. Mas quando as pessoas que se emancipam no Oriente Médio e vão estudar, eh, principalmente os que vão estudar química e física, eles têm a vida revirada de cabeça para baixo. uhum. A CIA e o Mossad colocam, colocam agentes para perseguir a família dessas pessoas, sem que elas percebam, para ver se eles têm algum contato com lideranças, terroristas do Hezbollah, do Hamas, etc. E os países em questão, o Irã também faz isso. Quando tem algum americano que está viajando, turistas, Aham, os iranianos também viram a vida da pessoa de cabeça para baixo, para ver o quão próximo do exército americano essa pessoa está, quão próximo da aham. CIA e das Forças Armadas. Então, é isso, é isso. É uma dinâmica muito, muito podre, muito suja. Já falei, inclusive, aqui da perseguição que os Estados Unidos já deixaram passar, né? Porque dos serviços de inteligência, todo mundo vigia todo mundo. Só que fica feio quando alguém é pego. O Obama foi pego espionando a Dilma. Aham. Quando você fala que Israel está reagindo ao presente, isso é muito, eh, é muito importante salientar, porque eu tô acostumado a ler livro de história, né. Uhum. E aí quando você estuda livro de história, você vê é fácil ser engenheiro de obra pronta e explicar o que foi que culminou em cada coisa. Mas reagindo ao presente, você não tem como saber o futuro, e você tem que trabalhar com o que você tem e fazer o melhor que você pode. E as maiores cagadas
na história da humanidade foram feitas reagindo ao momento, porque era a única coisa que dava para enxergar e que dava para fazer. Então, sim, talvez eu esteja esperando, mais do que seja possível oferecer no momento. Sim. E Israel não pode demonstrar fraqueza. Eles, claro que eles não são bem-vindos ali por uma série de razões que a gente já discorreu. Eh, e por serem menores, por terem, inclusive, os Estados Unidos virando as costas para eles agora, eles não podem fraquejar agora. Faz todo sentido que eles estejam agindo assim. Como que deve estar a cabeça dos caras com a virada de casaca dos Estados Unidos? Cara, eu não acho que deu tempo da gente ver isso ainda. Sei. Eu não sei se eu não sei quem tá esperando pra dar uma resposta de fato pra Israel, porque a resposta ainda não foi dada, né. O que tem Aham. é quem mora próximo dessas fronteiras, o Hezbollah, que ocupa essas fronteiras e já tinha planos para invadir Israel, é o que tem dado o mínimo de resposta aqui, o que a gente vê com esses bombardeios, pequenos bombardeios aqui, né, nem se compara com o que Uhum. Israel tá fazendo. Só que eu acredito que tenham atores em volta, talvez até o Líbano, provavelmente até o Líbano, porque o Líbano é o que tá tomando porrada sem ter nada a ver com o conflito, né, Uhum. eh, de ver o quanto os Estados Unidos estão se distanciando de Israel. Talvez Uhum. eles estejam esperando também eleições americanas, que fica todo mundo brigando entre si, os Estados Unidos ficam olhando muito pra dentro, entendeu. Uhum. Então, eles viram as costas bastante para o mundo. Então, sim, existem atores esperando essa resposta dessa pergunta que você me fez. Como é que tá a Uhum. cabeça deles? Quem está os defendendo? Quem ainda vai os defender? Uhum. Na posse do Milley estava inclusive o Zelensky, falando em pessoas que os Estados Unidos estão abandonando. O Zelensky foi muito bem recebido como símbolo da liberdade, enfim, você já sabe, né, Uhum. Uhum. todo o circo, o teatro. Então, o Milley é muito dessa linha, ele quer dolarizar a economia da Argentina e já sabe possíveis consequências que isso pode levar. Inclusive, é um dos medos que eu tenho desse negócio ser um desastre, né, não pela a ideia não é em si tão ruim não, assim, se fosse tomada alguns anos atrás, é porque o timing é muito ruim. É possível que a moeda americana sofra uma grande consequência nos próximos anos e durante o mandato do Milley. Se isso acontecer, vai ser um desastre completo e acho que ele leva o anarcocapitalismo junto. Porra, não me faça torcer pelos Estados Unidos, por favor. Uhum. E aí, sim, o Zelensky estava lá, não sei o que é que ele estava buscando, mas por que eu tô falando disso? Porque a Argentina, inclusive, pode dar um respiro para os Estados Unidos. Porque eles têm muito território, eles têm bastante, produção, hã, agrícola, o agro argentino é bastante forte. Então eles Uhum. podem, por ter essa proximidade ideológica de valores de liberdade que tem na Constituição americana, não no governo americano, e que o Milley tem com os Estados Unidos, até a direita de modo geral, né, que estava toda lá, eh, a Argentina pode dar benefícios fiscais, pode tentar abrir as pernas para os Estados Unidos, em troca de alguma coisa, espero eu. Então, pode ter algum tipo de reserva de mercado de argentinos e americanos nos próximos anos. Mas isso Eh, não é pior para a Argentina nesse momento? Olha, a população da Argentina, eh, ela pode se beneficiar disso por ser pequena. Os Estados Unidos têm um mercado muito grande de empresas, um mercado muito próspero, de empresas gigantes que ainda dominam, o mercado global, e ter o melhor da tecnologia, um aliado que mandou no mundo por muito tempo e que ainda tem sua importância, né, os Estados Unidos ainda está no Uhum. top 3. Claro que é um benefício muito grande para eles. O que vai ser doloroso, o que vai ser difícil, que pode ser uma má escolha, é que para cada coisa que eles ganharem dos Estados Unidos,
eles vão perder alguma coisa de China. Exatamente, porque, tipo, Argentina com Milei, por questão ideológica, ela tá entrando no bear market, né. A hora que no momento em que o dólar ele começa a derreter no mundo, o cara fala que vai dolarizar a economia dele, tá de parabéns pra caralho. É, E mas aí eu vou te e aí, falar, assim, depende muito mais dos Estados Unidos do que da China. sim, e a elite argentina, ela se beneficia muito mais do modelo americano do que do chinês. Sim. E E não é uma guerra, não é um investimento a longo prazo dos Estados Unidos. é uma reserva de mercado, é literalmente então quem se beneficia, de novo, a elite, não o povo, né. Depende da quantidade de empresas que vão chegar lá, depende da liberdade econômica que o povo vai ter. Se porque assim, a Argentina tem muitos dos problemas do Brasil, Uhum, de reserva de mercado. Tem uhum, estatais que não produzem nada sendo uhum, protegidas na Argentina. uhum, Então, se o Milei conseguir de fato abrir os mercados, vai ser um ganha-ganha. A produtividade argentina vai aumentar, porque empresas americanas vão abrir e vender lá, e aí mais emprego para os argentinos, aí cabe a eles uhum, para gerar essa riqueza, eles vão ter que trabalhar por essas empresas e trocar trabalho por salário. E eu não vejo ninguém perdendo nessa aí não. A uhum, China que vai por se sentir incomodado, né, claro, que eles vão perder mercado. O Brasil pode se dar bem nessa, porque, tudo que o chinês for perder de mercado para a Argentina, o Brasil pode suprir. Para a gente é ótimo. E para o eu só tenho receio dos Estados Unidos tentarem, passar a perna no Milei, no sentido de, à medida que a China for se distanciando da Argentina, os Estados Unidos podem não querer suprir da mesma forma que o chinês supria. hum. Hã Mas eu não sei. Eu não sei como o Milei e o Ministério da Economia dele vai resolver isso. Não sei. É aquele negócio, eu acho que eles são muito mais dependentes dos Estados Unidos do que qualquer outra coisa. Vai vir muito da boa vontade dos americanos. E é melhor ele Os esquecer cara as Malvinas, tá? Esquece as Malvinas, os cara fala mais disso. acreditam em boa vontade americana, ok. É, é aí que tá, meu pé atrás é justamente esse, não tô falando como se fosse vantagem não. Uhum, Eh, sei lá, eu acho, de todas as posições, de todas as decisões que ele tá tomando, essa é a mais arriscada. uhum. Tanto pela moeda quanto pelo governo americano que tem a fama de passar a perna em todo mundo. Tá. Em contrapartida, o que ele pode estar apostando nisso é que, eh, a Argentina pode ser talvez o único país que vai estender a mão aos Estados Unidos no próximo ano. Não tem ninguém fazendo pelos Estados Unidos ou disposto a fazer pelos Estados Unidos o que o Milei disse que vai fazer, Sim. entendeu? Então ele pode ser um E direcionamento muito importante de capital independente do governo. A então Argentina está priorizando empresas americanas, logo vou investir lá. então Milley pode ser um Zelensky, a gente não tá sabendo. Não sei, não sei. Tomara que não, tá distante disso. Não mandaram ele invadir nada também, né. Não, eu digo, representantes de interesses americanos, né. Beleza. Mas se a população ganhar com isso, Sim. também sou. Dane-se, é isso. Mas aí é que tá, a população tem que ganhar com isso. Porque Uhum, o Zelensky colocou a população no moedor de carne, né. uhum. Tava lá na festa da posse, enquanto o país dele tá em guerra. E Pronto. como que tá a segurança do Milley nisso? Cara, ele conseguiu a melhor segurança que a Argentina tem, né, que a Argentina pode comprar, porque a Argentina desarmou a população toda. E o Milei tem o exército na mão. As instituições estão respeitando a posição do Milei e o apoio da população. Tudo que está escrito no livro, todo o poder concentrado no presidente, que eu critico muito, Uhum. tá na mão do Milei e as instituições estão respeitando. Então, a Eu deixei possibilidade correr de acontecer alguma coisa com ele, eu acho que nada. eu deixei correr porque essa resposta também me interessava, mas eu falei Milley e pensei em Zelensky. Como que tá a segurança do Zelensky hoje em Ah, dia? Aquele papo de envenenamento, como que tá esse negócio aí? cara, eu vou te falar. É polêmico esse pensamento. Uhum,
Mas o Zelensky é tão bom para os dois lados que eu acho que nem a Rússia tá afim de envenenar ele agora não. Ele aí. E é por isso que essa guerra durou até hoje, né, porque ele é bom para os 2 lados. E o Zelensky é bom para os 2 lados, É, deixa ele menos aí. para a Ucrânia. Tá ótimo. Tá ótimo, o Zelensky pode sair na rua, assim, sozinho, sem segurança. Uhum, Hoje, né. uhum. Ele estava nos trends essa semana e, acho que foi até ontem ainda, recente. E o que estava predominante nele, assim, eu vi que mudou bastante o discurso do americano médio. Então, a maneira como o governo se porta diante das instituições, dos atores internacionais, importa muito para a população. Uhum. Então, mesmo que o Biden esteja impopular, o fato do governo americano, da bandeira americana não estar hasteada para o Zelensky, influencia no comportamento do americano médio, que agora está criticando o Cara, Zelensky. cara, É. desculpa, eu vou tesourar agora, mas e aquela recepção do Putin lá nos Emirados Árabes? Que foi aquilo, velho? Sim, a gente vai falar disso. O Putin foi recebido como nunca antes, como um presidente americano nunca antes foi bem recebido no Oriente Médio. Que porra foi aquela, velho? É porque é aquilo que a gente falou acho que nos primeiros papos. É interessante para os países do Oriente Médio que sempre foram, assim, mesmo tendo boas relações Uhum, com os Estados Unidos, tiveram que se humilhar para os Estados Unidos, se ajoelharam para os Estados Unidos, tomando porrada ou não. uhum, Então é um lugar que ninguém gosta da bandeira americana. uhum, Os Estados Unidos, oprimiram o Irã, quando invadiram o Afeganistão, quando junto com a Inglaterra desestabilizaram o Paquistão, quando invadiram o Iraque, Síria, quando colocaram a Turquia na OTAN. Então, tudo isso é um cerco ao território do Irã, certo? Todos esses países se sentem dessa forma. A Arábia Saudita, que fez todos os acordos com o dólar e com o petróleo para não sofrer também essas consequências, claro que lá eles não são bem-vindos. Catar, teve Copa do Mundo no Catar, o Ocidente é bem-vindo no Catar, assim, a gente tem boas relações. Só uhum, que eles não gostam dos costumes. O Catar não gostou uhum, de receber um monte de homossexual que gosta de Copa no uhum, seu território. Eles foram meio que, não diria que eles foram obrigados, mas eles entendem que é papel deles, é dever moral deles lutar uhum. contra isso. E, Lutar contra. lutar contra essa expansão progressista do Ocidente. E o Catar é mal visto por todos os outros por deixar essa festa acontecer aqui. Mesmo que eles estejam prósperos, mesmo que a soberania do Catar permita que eles não precisem bater continência para ninguém, eles se sentem mal com isso, Uhum, entendeu? Eles não. Claro que se tem. Eles são um povo muçulmano. Eh, antes de qualquer coisa, eles veem todos os outros povos muçulmanos como irmãos. uhum, Então, ser mal visto na região, ter péssimas relações com todo mundo em volta, é muito ruim, vai a exemplo do Estado de Israel, né. Então eles não querem ser isso. Então, se tem uma oportunidade de mostrar que eles são contra os Estados Unidos, então eles vão abraçar essa oportunidade. A Rússia foi o ator, vocês gostando deles ou não, não tô defendendo a Rússia, eu não gosto uhum, do Putin, vale a pena dar sempre esse disclaimer, né. uhum. Porque essa frase é muito forte, é difícil entrar na cabeça das pessoas que ainda estão enviesadas, estão acostumadas com a ordem mundial dos Estados Unidos mandando em tudo. A Rússia foi o responsável pela queda do Império Americano. O que estamos vendo hoje, todo esse enfraquecimento dos Estados Unidos fugindo do Uhum, Iraque, fugindo do uhum, Afeganistão, com medo de defender Taiwan, sem dinheiro para defender a Ucrânia, sem dinheiro para defender Israel, sem a certeza até se vão defender a porcaria da Guiana, um país pequeno, assim, não tô chamando o povo de nenhum lugar de porcaria. Falando que é uhum, é um uhum, país fraco, pequeno, e uhum. irrelevante no cenário global militar. Até isso, os Estados Unidos têm dúvida se vai conseguir defender e não sofrer politicamente no mundo. Então, o responsável por isso tudo foi a Ah, Rússia, e o Oriente Médio vai ser eternamente grato ao Putin por ter feito isso.
Eu tenho outra coisa para dizer, que é, do mesmo jeito que eu aprendi lá conversando com os iranianos que ninguém acredita no retorno do profeta mais e que não é a fé que lidera os passos desse povo conforme do jeito que a gente acha, né? Aham. O americano hoje, ele não acredita que os Estados Unidos é inocente, democrata e defensor da liberdade, não a nova geração. Existem uns velhos, esses velhos que ficariam na porta do quartel, eles ainda acreditam que os Estados Unidos é o Rambo, que vai entrar onde for para defender a liberdade, a justiça e o caralho. Os velhos que Mas acreditam que os Estados Unidos ganhou o Vietnã e a Coreia. exato. Do mesmo jeito que você tem os iranianos transão, você tem hoje os americanos que falam: "Cara, Estados Unidos só faz guerra, saúde é uma merda por conta disso, educação é uma merda por conta disso, a educação é uma bosta porque precisam que o povo seja imbecil e desinformado". Então a internet está fazendo bem para o Irã e para os Estados Unidos, para o povo, né, para o Irã e para os Estados Unidos, porque as pessoas estão muito melhor informadas hoje. Uhum. Então Sim. esse negócio do americano médio acha, isso daí também tá velho, né. Do mesmo jeito que chinês come cachorro e não toma banho, do mesmo jeito que isso tá velho, Sim, o americano acha que manda no mundo também, isso daí também tá velho. sim, com certeza. Com certeza existe essa divisão. Eu acho mais difícil do que nunca é a velha geração aceitar, entender, ver isso acontecendo diante dos olhos e encarar Uhum, que isso é de fato é realidade, né. É muito difícil uhum, você uhum, abrir mão de todas as suas convicções que você, sei lá, cresceu 30, 40 anos ouvindo isso, que era uma certeza na sua vida. Então, né, assim, eu quero dizer que eu nem culpo essas pessoas também. Eu uhum, sei como é. uhum. Mas sim, vamos dar uma olhada aqui no chat. Boa parte da população dos países da América do Sul acham que o Brasil é um país imperialista. Verdade. Você já tinha ouvido falar disso? Sim, O tamanho do Brasil incomoda muita gente, mesmo que a gente tenha crescido na na base da porrada. não, na base da diplomacia, pô. O tamanho da Amazônia foi conversa do Dom Pedro II. Não, eu digo, A gente deu a porrada gente no Paraguai, porque o Paraguai foi engraçado. não, quando eu falo, sofrimento, né, tipo, Ah, a sim. gente a gente tem que trabalhar muito mais do que qualquer outro país para ter um resultado muito inferior. E a gente acha que a gente é vagabundo, mas na verdade a gente trabalha muito mais do que a média, que a nossa recompensa é quebrada, né. Sim. Por isso que todo mundo chega na Inglaterra, não mais, talvez agora, mas fala: "Porra, aqui você trabalha um pouquinho, você paga as contas e vive bem". E e sim, tipo, a gente tem que fazer muito mais, cara. Você viu o Monark reclamando disso? Não sei se chegou em você. Não, O não. Monark tá puto com o custo de vida dos Estados Unidos, que não dá pra comprar nada, que tudo paga. Você vai encher um pneu, paga. Você sabe? E Ah, ele tá reclamando que não tem o SUS lá, é isso? esse tipo de coisa, mas uma coisa muito rasa que não entrou na cabeça do Monark é que ele ganha em real. Ele, Uhum, ele tem dinheiro em real. Ele tá no custo de vida de um país que tem grana pra você conseguir sobreviver. A saúde do americano médio, mesmo que seja, mesmo que não seja das melhores, não é melhor do que aqui quem consegue pagar um plano de saúde aqui no Brasil. uhum, Ainda assim é muito melhor que o SUS. Eu vejo uhum. muita gente falando disso, eu vi um meme sensacional no Twitter, Sei, de uma claro. pessoa no meio da favela, no meio sabe? Com o esgoto a céu aberto, falando: "Olha lá o monarca reclamando que os Estados Unidos não tem SUS". Sabe? Esse tipo de coisa. É o sujo falando mal lavado. Mas assim, é claro que pra ele vai pesar muito mais, porque ele não tá ganhando em dólar, porra. Você tá no pior cenário possível. Você tá Uhum, gastando em dólar e ganhando em real. uhum, Claro que uhum. você vai sofrer, claro que você é pobre, óbvio. Então te vira. Arranje uns brasileiros pra dar um financiamento aí, não sei, superchat, sei lá. Se vira, vai fazer igual a Rafinha Bastos, vai fazer stand-up em inglês. Vai saber. Ele tá indo em um monte de podcast americano, mas, cara,
eu tô, sei lá, eu já tive mais respeito pelo monarca, viu. Eu entendo que Ah, ele tá num pode falar. se ele tá fazendo, se ele tá sendo influente nos podcasts americanos, é bom para ele. Tipo, ele não tem problema nenhum, e de representação com isso, porque o público também não é lá aquelas coisas para estar Tem interessado em isso. tratar o que ele tem pra falar. Eu vejo que ele tá se perdendo numa bolha bolsonarista bizarra, porque, assim como ele, um monte de, um monte de brasileiro que incitou o golpe militar, né, com Bolsonaro no Uhum, poder, que uhum, incitou invasão de parlamento, incentivou quebra-quebra, incentivou também, canetada do ministro da defesa do Bolsonaro, etcétera. Eles sabem o que eles fizeram. uhum, Mas o monarca tá no meio dessas pessoas agora, entendeu? Ele fala com os Alan dos Santos, os Constantinos, Figueiredo da vida, que tá todo mundo, perseguido pelo Alexandre de Moraes lá. É isso que eles têm em comum. É o bonde perseguido pelo Alexandre de Moraes. uhum, Então, eu acho que o monarca começou defendendo as ideias certas e se perdeu nesse meio. Porque pra ele, para o brasileiro, pra gente que tá aqui conversando, o Brasil não é uma ditadura. Não é. Eu ainda consigo falar mal do Alexandre de Moraes, tenho medo disso? Tenho medo disso, mas ainda consigo. uhum, Muita gente em massa consegue ficar xingando o ministro do STF, uhum, consegue se uhum, manifestar contra a posse do Flávio Dino no STF, consegue ficar xingando o Lula e a Gleisi Hoffmann, e o Dirceu, etc. Consegue, a gente ainda uhum, consegue fazer isso. Mas o monarca não consegue. uhum. Então, quando ele fala que o Brasil é uma ditadura, pra ele, ele tá É certo. porque é porque ele subiu no tablado do Martin, né. E É. fica triste com a com cara, Arthur Duval, quando apanhar, ele não pode reclamar, concorda? Porque Não, ele ele buscou adora. esse risco, Ele adora ele apanhar. gosta, pra ele é ótimo. Sim. Então, se o monarca ficar triste porque ele tá sendo perseguido, cara, aí a Sarah Winter fica brava porque foi presa, né. Aham. É um risco que tem que ser mensurado antes de ser tomado. Sim. Sim, então não adianta você ficar 24/7 falando mal da Suprema Corte, incitando golpe, e quando E tomar uma ter represália, público. mesmo que seja fora Porque do porque se sou proporcional. eu posso fazer isso 24/7 no meu canal, porque tem 100 pessoas vendo. Sim, A hora que exato. eu pego a relevância aqui, esse cara por isso que dá até medo de canal crescer assim, né, porque você perde completamente a liberdade, porque você vira modelo, você vira exemplo. É. Agora você me colocou pra pensar nisso. Toma cuidado. Pô, se tiver uma audiência de Globo vendo isso, fudeu, velho. Foi isso que o Flow conseguiu, entendeu? Então, é por isso, ele chamou a atenção demais, virou alvo. Pô, mas sei lá, né, eu tô adotando uma estratégia muito diferente da dele, né, eu não pretendo fazer isso sozinho. Uhum, uhum, Tenho uma instituição, tem muita gente acostumadas a fazer isso há mais de quase 10 anos, uhum, e já derrubou um presidente, uma presidenta inocente. Enfim, tô com esse povo aí, assim, a gente consegue dividir a pancada, entendeu? A gente consegue mitigar o dano. uhum, Então, sei lá, é uma estratégia melhor que a dele. Inclusive ele fala que, quem não adota a estratégia dele de gritar aos quatro ventos que o problema do Brasil é o STF e o Alexandre de Moraes, é todo mundo conivente com o Centrão, é todo mundo petista, entendeu? Ele se perdeu completamente no personagem, não sei honestamente se ele pensa mesmo nisso, mas, enfim, hum, partiremos. Vamos falar dessa um pouco mais dessa manifestação que aconteceu aqui no Oriente Médio pró-Putin, porque vai acontecer, na verdade, a próxima, o nome da, eu anotei isso. Próxima cúpula do G20. hum, A próxima reunião vai acontecer no final de 2024. O Brasil está na presidência do G20. E, mais uma vez, a gente está nesse impasse, né? O G20 tem como um dos membros a Rússia. E foi perguntado ao Lula, durante essa última COP, se o Putin ia visitar o Brasil. E aí?
O Brasil é signatário do Tribunal Internacional de Justiça, da Corte Internacional de Justiça e do Tribunal Internacional. E também é da Interpol. O Putin, de acordo com essas cortes, de acordo com a ONU, é um criminoso de guerra. Então, se o Putin tiver que pisar no Brasil, o correto é a Ucrânia vai acionar a Interpol para a Polícia Federal prender o Putin aqui no Brasil e mandar para a Corte Internacional de Justiça. O que é que você acha? O que é que você acha que o Isso não vai Lula acontecer. respondeu? O que é que você acha que vai acontecer? O Lula respondeu nem fudendo. Ou Ok. não, não sei, não sei. Mas isso não vai acontecer nem fudendo. Exato. O Lula disse que o Putin está convidado para a cúpula do Ai, que G20. orgulho, cara. Mas Meu também Deus do céu. disse: mas se a Polícia Federal entender que deve prender o presidente da Rússia, não tem nada que ele possa fazer. São Hum, instituições independentes, o governo federal e a Polícia Federal. mas como a Polícia Federal não vai fazer nada, então tá tudo bem, né? Exatamente isso que eu penso. Eu acho que o Putin vem no G20. Eu acho que ninguém vai tocar nele. A Interpol vai ser mais uma instituição da ONU que vai ser completamente desmoralizada. E nada acontece, feijoada, a vida que segue. É, A BRICS subindo e Estados Unidos em queda. Mas Cara, é isso. Eu acho que a tendência é essa. Isso é interessante porque ninguém ainda teve coragem. E a posição do Lula ainda põe em cima do muro. Ninguém teve uhum, coragem de dizer que vai prender o Putin. Os Emirados Árabes, eu não sei se foi Emirados Árabes ou se foi o Catar, onde teve essa manifestação que recebeu muito bem o Putin. Eles não são signatários da Emirados Corte Árabes. Internacional de Justiça. Uhum, Ainda não aconteceu de um signatário receber o Putin e deixar ele chegar e ir embora. Ia acontecer na ele é África do Sul, mas a África do Sul pediu para ele não vir. aham, E ele mandou o Lavrov e deu na mesma. O Lavrov disse uhum, tudo que o Putin queria dizer e acordos foram estabelecidos com a Rússia como se ele não fosse uhum, signatário. E vida que segue. uhum, Mas é um precedente que eu não queria que o Brasil abrisse. Eu não queria que uhum. fosse o Brasil a fazer esse teste. Eu não gosto de ser o centro das atenções, da mesma forma eu não quero que o meu país seja. A gente já tem problema suficiente. E o Lula, ele tá conseguindo se manter fora dos eu estava com medo no começo. No começo eu acho que ele estava aparecendo mais e agora acho que deu uma melhorada, né. O que que você pensa sobre isso? Cara, já falando de Brasil, aconteceram algumas reuniões. Isso fofoca, tá? De bastidor, que a gente Uhum, não saiu em jornal uhum, nenhum, foi até gente do MBL. O PT teve algumas reuniões, algumas. Lavaram roupa suja uhum, com o Lula, a Janja, que sentou na janela do avião e chegou depois, e as mentes brilhantes que colocam o PT no poder, o Zé Disseu, a Gleisi Hoffmann. uhum, Então, essas pessoas conversaram e o Lula bateu o pé e disse que ninguém vai tirar a Janja da posição dela. O PT meio que aceitou raiva disso, mas serviu para eles pararem de brigar da linha para fora. Então, se tiver alguma picuinha acontecendo lá dentro, a gente não sabe e eles não estão mais deixando transparecer. hum, O custo político do Lula continua altíssimo. Ele tá tendo que ceder muito, ele tá pagando ao Centrão como o Bolsonaro nunca pagou, ou muito mais que o mensalão em toda a sua história. Não é mais crime, ele não vai ser preso por isso, porque agora a gente tem uhum, um nome bonito para porque isso, né? é, Emendas do uhum, relator. uhum, Mas sim, o custo dele tá muito alto. O Arthur Lira, eu acho que é o homem mais poderoso na nossa república, e ninguém fala dele, o que para ele é ótimo. uhum, A atenção está muito desviada para Alexandre de Moraes, para o Lula, mas a nossa legislação, o que faz o Brasil funcionar como ele funciona, está na mão do Arthur Lira, ele pauta o que quer. uhum, E o PT teve uma reunião de cúpula agora com o público, em que eles falaram bastante sobre como se manter no poder, quais são as ameaças e oportunidades que eles vão ter daqui para frente.
E uma das coisas, eu ainda não assisti muita coisa, isso é coisa que a gente conversou até ontem na nossa reunião, a gente até fez a live, não sei se você chegou a ver. Vi. Viu, né? Tem Então, severas críticas contra aquilo. sim, sim, eu Curioso. sei, eu sei. Enfim, live zero a gente vai melhorar muita coisa ainda. Mas sim, a Glaze falou que se o Lula perder popularidade, com a leitura dela, tá? Uhum, Análise. Se o Lula perder a oportunidade, o Congresso engole o PT. Eles não governam mais nada. E é verdade. Eles só vão ter uns ministros do STF e, por ter ainda decisão monocrática, ah, mesmo que, vamos dizer que o PT se apequene. Vamos uhum, dizer que o Congresso se vire contra o PT e grande parte da população que já está virada tem uma reprovação ao PT nas próximas eleições. Em 2024 a gente vai ter renovação de prefeitura, é isso? uhum, Governo não. É prefeitura, vereadores, etc. Então, nas cidades, o PT vai passar por um teste de aceitação. Então, uhum, vamos dizer que o PT foi reprovado. Os ministros do STF vão ficar numa queda de braço, e aí vai ser Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, o Fux, contra o Zanin, contra o Dias Toffoli e contra os que o Bolsonaro colocou lá, que eles só dão voto contra o PT, a favor do PT também. Vocês que expliquem isso aí, tá? Eh, então, sim, é uma leitura muito correta dela. E eu torço mais para que aconteça mesmo. Tô aqui para isso. eu também. É. Mas, tá, a Janja, você acha que o Lula ele quer a Janja realmente na linha sucessória, ou ela é uma granada de fumaça para diminuir as pessoas sem ele ter que lutar diretamente com elas? Eu não Repete, sei por se essa favor? minha eu não sei se essa minha pergunta faz sentido. Então, repete, É por favor. é porque o Lula ele vai aniquilando qualquer oposição que se levante contra ele, ele faz muito bem isso, né, quando qualquer núcleo começa a crescer em torno dele. Você acha que a Janja pode ser um núcleo artificialmente criado para as pessoas ficarem brigando com ela e não com ele? Não, artificialmente criado de jeito nenhum. Isso vai Não, daquela ela coisa é que você falou. poderosa e ela tá na linha sucessória mesmo do partido. É isso que ele É, quer, porque de certa maneira ele fica através dela. exato. É como se o Lula tivesse falado: "Ó, quem manda nessa porra aqui sou eu. Esse partido só existe ainda por causa de mim, porque se não E fosse a quando minha não for figura". mais eu, vai ser eu por procuração. Exato. E eu decidi que essa mulher que esteve comigo durante os meus piores momentos vai estar na minha linha sucessória e vocês que lidem com isso aí. Tipo, o poder é meu e eu coloco quem eu quiser, entendeu? Mas mas você acha que ela é de frente, assim, ou ela Cara, eu acho que o meme é real. Ela é uma deslumbrada mesmo, talento político zero. Ela é uma articuladora da mas ela é comunicação. articuladora no meio dela, né. Hum, Mas, mas ela serve não é uma pessoa serve a uma coisa muito específica. Ela consegue se comunicar com a base mais ideológica do governo. Tipo assim, a militância, imbecilóide adora ela. Só que as pessoas que entendem como o Brasil funciona, as pessoas que sabem do que precisa para governar, que precisa fazer articulação, você vai precisar na hora de, mesmo que seja uma coisa do interesse nacional, o Brasil vai começar a pesquisar a bomba atômica, Deus queira. Tomara que, assim, nem religioso eu sou falando isso. uhum, uhum, Mas, uhum, assim, mesmo que esteja na mão do PT, e aí? O PT vai precisar articular eh, com o MBL, vai precisar articular com a direita, vai precisar articular com a base do Alckmin, que tá lá na vice-presidência só de enfeite, e ninguém fala com ele pra nada, só jogam as buchas no colo dele pra ele anunciar. A Alckmin só anuncia aumento de imposto, é impressionante uhum, como uhum. uma pessoa se presta esse papel. Enfim, essas pessoas odeiam ela. E agora estão deixando ela passar. E o que eu quero mais que aconteça é que ela assuma poderes maiores do que a competência dela. É que ela tente ser cada vez mais ideológica,
deixa os imbeciloides governarem, e aí a gente vai para o desastre. A gente não, o PT vai para o desastre. A gente assume. Mas sim, eu não tô preocupado com o Partido dos Trabalhadores, sinceramente. Preocupado com, a maneira como o Brasil vai se posicionar no cenário global. Assim, da linha pra fora, o MBL odeia que eu diga isso, mas o Lula tá fazendo um bom trabalho. Da linha pra dentro, a gente tá um desastre, aumentando imposto, aumentando o custo, e a gente tá virando sim um argentino antes do Uhum. Milei. Então, cara, trabalhar pra tirar esse partido o mais rápido possível. Nem é questão de, eu odeio o Lula. Não é questão ideológica, é pro Brasil funcionar mesmo. A gente precisa tirar essas pessoas do caminho. Essa briga institucional faz muito mais mal do que parece também, porque impede as coisas de andar. Nosso STF tá brigando agora com o parlamento, não sei se você chegou a ver isso. Não. E o Bolsonaro não quis passar a decisão, o impedimento das decisões monocráticas de juiz. E aí, eh, o parlamento, contra a vontade do Lula, votou e passou pelo Senado. E agora vai pra sanção presidencial. E vai ser uma derrota muito grande para o PT. Isso que a Glaze, eh, isso que a Glaze especulou. Se o Lula perder a popularidade, acabou para o PT. O Congresso vai engolir. Isso é o que pode acontecer justamente com essa decisão. Porque o Lula Hum. pode vetar, o presidente consegue vetar, só que tudo indica que o parlamento vai derrubar o veto dele. Ou Uhum. seja, acabou a decisão monocrática. Entendeu? Mesmo com o PT tentando expandir seus tentáculos, colocando, Flávio Dino no STF. Olha os bolsonaristas também, eu não sei não, viu. Estão querendo impeachment do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes não tem boa relação com o PT. O que é que acontece se a gente impeachmentar o Alexandre de Moraes agora? Entre o Flávio Dino. Não entra o Flávio Dino já vai entrar de qualquer forma. Entra mais um, o Lula vai ter Entra mais uma mais um carta. petista. É, Aham. exato. Pô, como vocês são brilhantes, cara, eu não sei onde é que vocês querem chegar, cara. Mas assim, o Bolsonaro, hã outra Cara, coisa que deixou muito claro como eles agem juntos. judiciário por nomeação de presidente é uma coisa ridícula, né. É, é. E é impressionante o quanto para isso eu não vejo projeto de partido. Eu não vejo os caras falando isso daí tem que mudar. É mais interessante ficar falando mal do Hum, governador do que ficar falando das coisas que tem que ser feito. isso daí tá no livro amarelo, tá? Já Então, o começou. livro amarelo vai sair quando? Já Como que começou. você promete um livro que vai sair depois da eleição, velho? Não, acho que vai Faz o sair menor junto com o sentido partido. pra mim. Estão acontecendo pesquisas agora e tem especialistas escrevendo. Pelo menos é isso que o Ricardo e o Ricardo Almeida e que é quem tá à frente, né, e o Renan Santos falou nesse fim de semana. O Renan Santos falou antes de ontem, o livro amarelo começou, então, não sei quanto tempo vai demorar não, mas eu acho que quando o partido sair, já vai ter. Uhum, E a gente vai ler, porra, se depender de mim, a gente lê linha por linha dessa porra aqui. Eu faço live ouvindo audiobook disso e comentando, sei uhum, lá, uhum. vai se divertir com isso. Mas, sim, isso tá no nos nossos planos, mudar a dinâmica de como a gente escolhe, mudar, sistema eleitoral. Enfim, a gente tem que fazer planos ambiciosos para um projeto ambicioso, né. Hã, e sim, a coisa que eu estava falando, o PT se uniu com o PL do Valdemar da Costa Neto para derrubar o mandato do Moro. Tá claro o suficiente agora? Vocês estão, as pessoas que votaram no PT estão orgulhosas disso até hoje, não sei se existe alguém ainda. Vocês estão confortáveis com essa ideia de que o PT e o PL estão se unindo para votar uma coisa de interesse nacional? Porque o Sérgio Moro Eu ainda vou supostamente. viver pra ver uma chapa Lula-Bolsonaro, cara, Então, a gente viu uma chapa Lula-Alckmin. né. Fala isso pra uma pessoa que estava votando em 2006. Fala, entendeu? É isso. O que eles estão dizendo, eu achei até criativo. O porque já tem esse precedente no Brasil e ninguém caçou chapa de ninguém por causa disso. O Moro tinha o Moro estava concorrendo para a presidência da república, certo? Uhum.
Só que passaram a perna nele e ele mudou pra senador. E levou a campanha de senador. Só que assim, pra presidência da república você tem um teto de gastos de campanha eleitoral. O Moro já tinha passado o teto de gastos, já tinha chegado perto do teto de gastos de presidente. Só que Hum, quando ele mudou para Senado, o teto é mais baixo. E ele já tinha um investimento em campanha para presidente que uhum, superava esse teto do senador. Então, tudo que ele ganhou de voto, estão dizendo que é ilegítimo porque foi por causa da campanha de presidente. Entendeu? Ele fez uma campanha de presidente para concorrer com senadores. uhum. A margem dele foi muito alta. Então, tanto faz esse investimento. As pessoas que. Se ele não fosse candidato, as pesquisas dariam o nome dele em primeiro. Entendeu? É isso que eu quero dizer. No estado dele, as pessoas foram muito felizes para a urna porque ele foi um defensor da Lava Jato e as pessoas, os lavajatistas, eu me incluo nessa, entenderam que político engravatado só foi preso por causa do trabalho desse cara. E mesmo que isso seja ilegítimo. Uhum. Eu não ligo se ele é um juiz, se ele subverteu instituições. Eu sei do precedente que isso causa, dos perigos. Mas a gente tá no Brasil, cara. Não tem nada que funcione direito, então. É. Se é pra punir engravatado, vamos pela. Eu penso assim, eu mudei meu modus operandi, deixei de ser inocente nessa. Eu penso, na hora da gente fazer alguma coisa contra esses caras, eu penso se eles fariam contra mim. O PT faria Ah, isso mas contra mim pra me tirar do poder? Entendeu? então, Vou fazer contra isso me eles. incomoda. Isso me incomoda. Eu acho que tem que evidenciar isso. É que o MBL ele não se dispõe a fazer uma construção de longo prazo, ele quer ganhar agora. É, é, precisa ser feita uma campanha quase que abnegada para educar a população a enxergar determinadas coisas, mas a campanha que dá efeito é pelo fígado. É falar, olha esse governador, olha esse bosta aqui, olha esse merda aqui, e Uhum. deixar a pessoa com ranço. Por quê? Porque isso engaja. Isso, a lá o Lavo de Carvalho, faz todo mundo se sentir inteligentinho por estar assistindo o cara xingando. E isso dá voto. Só que isso te condena para sempre, porque o cara mataria o meu filho, então eu também vou matar o filho dele. Aí você se esmerdeia e depois Não, você peraí. perde qualquer capacidade de se apresentar como diferente. Não, não tão longe. A gente não tem essa. É porque assim, quando é uma atitude que vai prejudicar o PT, beleza. Se for uma coisa que vai simplesmente pra manter a gente no poder e prejudicar o Brasil, claro que a gente não vai fazer, porra. Entendeu? Tem limite. Não é porque é É. porque é contra o PT, não é a favor da gente. Entendeu a Então, mas diferença? quando o PT vale tudo, eu não consigo aceitar isso como uma coisa. O PT está no poder e pra ele contra a gente vale tudo. Então contra ele, se for pra prejudicar o PT, pra mim vale tudo. O PT não tem escrúpulo, cara. E ele chegou no poder assim. É aquele negócio, você funciona pra países. Você não vai Uhum, superar os Estados Unidos sem pisar em uns cabeças. Os Estados Unidos vão empurrar um monte de fantoche dele pra você pisar. Se você não pisar, você não vai subir. E os fantoches só pisaram porque acreditaram nas mentiras dos Estados Unidos. Eles foram inocentes também. uhum, E se você não pisar, eles vão tentar pisar em você. Entendeu? O jogo não cabe todo mundo. O poder não cabe todo mundo, tem que ter um só. E se os caras usam das piores armas, se você não usar contra isso, você vai perder. Eu entendo assim. Uma vez a gente no poder, a gente reduz isso. A gente faz com que ninguém use mais. A gente abre o precedente de usou, vai ser preso, usou, vai ser punido. A gente começa a impeachment o ministro do STF, a gente começa a mudar a maneira como o ministro do STF é escolhido. Isso dá pra fazer. Mas enquanto uhum. a regra não tá clara, foda-se a regra, irmão. Foda-se a regra. Entendeu? Inclusive, eu posso ser preso por cumprir a regra. Uma regra anula a outra. Dane-se. A interpretação da Constituição brasileira é o que os juízes que estão lá decidirem. É impressionante o quanto todo o sistema jurídico, né? Ele é completamente cooptado. Então, É. esse negócio de cumprir a lei é Então, extremamente é patetada, não dá pra levar a sério. Ah, tá na sim. lei. Tá na lei. Pô, tá na lei internacional que o Maduro não pode invadir a Guiana.
Pode. O Melcom falou aqui, claramente o Fausto não conhece o MBL, Aldo Rebelo, Mangabeira Unger, escrevendo esse livro. Cara, tem muita gente grande participando disso, e isso é um plano de longo prazo que está sendo feito há pelo menos 8 anos. 10 anos atrás, eu posso dizer que o MBL não planejava isso tudo, eles só queriam derrubar presidente mesmo. Como eles mesmos dizem, né? Escreveram no livro, como um bando de desajustados derrubou um presidente. A gente está trabalhando para não ser mais um bando de desajustado. E até porque desajustado só aparece em governo ruim, né? Uhum. Então o governo ruim cria desajustado, desajustado derruba o governo ruim. E a gente cria para não ter mais. Chega lá para não ter mais. Sim, a gente quer ser. A gente quer trabalhar na ponta de lança desse movimento, até porque eu não vejo alternativa de direita no Brasil. Eu acho que para Então, além do MBL, para não dizer que não existe, tem um Partido Novo, vai. Mas mesmo assim o Partido Novo tem suas ligações ditas, né? Com o dono da Localiza e afins, que Rafael Lima não fala por algum. Já tive contato com ele, mas tem muito tempo que ele não me responde. Vai saber. hum, Enfim, eu não confio em nenhum outro grupo. Eles. Claro que eu não vou. Eu não vou abraçar tudo, não vou concordar com tudo, é claro que isso é impossível. Mas o MBL é o único grupo que ainda não ultrapassou nenhuma linha que eu não ultrapassaria. E depois que eu entrei na faculdade, eu tive. Assim, antes de eu entrar na faculdade, eu não era muito simpatizante do MBL. Eu gostava do que o MBL fez, mas eu era muito mais ANCAP e Partido Novo. Mas depois que eu saí da faculdade, eu tive a plena convicção de que se não for o MBL, não é mais ninguém. Pelo menos não com as minhas convicções, né? uhum. Não acreditando no que eu acredito. É isso. Tô com os caras e Você não fala abro. assim, você fala assim, me dá uma invejinha, assim, eu queria acreditar, sabe? Então. tem- Cara, tem que se aproximar mais. Você tem que ouvir mais e. O Sei Melchior, lá. ele fala que só conhece os pontos de lança, mas é o que tem, né? Não, pra você Fora isso, conhecer eu mais, você tem tenho que se aproximar. Você se aproxima de mim. então, Eu sou um dos que não aparece. Sei lá, é, como eu, tem vários. Vários. Mas aí tem que ir mais adentro, tem que consumir droga mais pesada, tem que. Você tem que se inscrever no Partido Missão, que é um canal de YouTube que fala não, de o como ele o me partido conta está sendo tudo. construído, esse tipo de coisa. Mas. Eu tenho o meu olheiro que me conta tudo. Então. E que não é você, tipo, os caras estão fazendo tipo, eu Sim. recebo vários, assim, e eu acho muita coisa legal, mas ainda assim eu não consigo ver consistência além da briga pelo poder. Eu sei. E é o primeiro passo, né, tipo, primeiro tem que brigar pelo poder e conquistar o poder, mas eu não consigo ver nada além disso, nada que não possa ser, Aham. interpretado de maneira subjetiva depois e reescrito. Sim, sim. Eu entendo. É, a única coisa que eu tenho pra tirar disso, assim, pra dar uma contrapartida, é os exemplos que a gente tem. O Uhum, MBL no poder já tem cara. uhum. Já tem gente no MBL que chegou no poder e agiu diferente de todos os outros. Inclusive, é, foi. Que disse que a pessoa que perdeu o poder? O Arthur, que aconteceu com o Arthur. Ele perdeu o Exonerado. mandato por isso. Ele foi exonerado por isso. Por agir diferente. Ninguém gostava dele. Cara, o Arthur cortou uns auxílios que a Câmara tentou aprovar que eram vitalícios. Você entende o que é cortar um auxílio de alguns milhares de reais que os caras receberiam por 4 anos, todo mês? E os próximos mandatos também receberiam? Então, é por isso que eu tô com esses caras, velho. É por isso. Ele, a voz dele pra população conseguiu fazer com que as pessoas que votaram pressionassem. Isso que é o trabalho de se aproximar, de você ver as coisas acontecendo. Quando você entra numa live que o Renan tá lá, tentando incomodar deputado por deputado, o cara que tem lá seus 500, seus 1.000 seguidores no Instagram, e suas publicações têm 10, 30 comentários no máximo, e aí do nada aparecem 2.000 pessoas comentando.
O vagabundo, como você vai votar na próxima votação do que vai cortar gastos da Assembleia, a gente não aguenta mais pagar imposto. Então, quando ele vê 2.000 comentários disso, ele se assusta e vota com o Arthur, Uhum. entendeu? E isso reduz o poder do Estado, isso dá poder para o indivíduo. Assim, defende os valores que a gente defende. Se você acha que você paga pouco imposto, eu voto em outra coisa. Pô, não, tô de boa com os impostos que eu tô pagando. Eu acho que eu devia pagar mais pra Janja viajar. Eu acho. Beleza. É por isso. Por me aproximar, é justamente por duvidar dos caras, me aproximar pra ver se é isso mesmo, que eu abracei. E aí, fodeu, não tem mais volta. E tem Uhum. uma coisa, assim, não era pra virar uma live do MBL, né? Foi você que puxou. Mas a gente tá vendo muito bolsonarista cair no funil. Tem muito Ah, bolsonarista mas a compartilhando as coisas dinâmica é do a mesma, Beto. o público que você atrai é o mesmo. Tipo, a live piloto lá é a mesma mecânica, então vai atrair o mesmo público. Sim, é porque o Bolsonaro diz que defende aquelas pautas. Hum, Ele nunca defendeu. Então a gente vai tentar fazer acontecer o negócio, mas hum, o que a gente vê de bolsonarista compartilhando coisas de gente que eles não sabem que são do MBL é assustador. Então acho que mesmo que a gente não consiga o partido, na pior das hipóteses, que a gente não consiga o partido e que a gente tenha que fazer um monte de candidatura independente com um monte de acordos bizarros com as lideranças partidárias, com a União Brasil, com a Semineto da uhum. vida, os bolsonaristas vão votar no MBL em peso. Eu também acho que vai, não tenho a menor dúvida. E não acho que isso seja demérito, eu acho que o bolsonarista é só toda uma geração que responde a um determinado código que funciona muito e que tem as melhores das intenções, assim. Sim. Acho que quando eles virem alternativa e tomara que o PT não faça a mesma coisa que o Bolsonaro fez. Tomara que o PT não reviva o Bolsonaro pra dissipar essa atenção de novo, né? Bom, Uhum. lutar pra isso, né? Estamos no caminho aí. Muito me admira que o PT ainda não tá perseguindo a gente, cara. A gente tá fazendo partido aqui, não ter. Sabe, a gente tá coletando Uhum, assinatura, quieto. O PT sabe o que a gente tá fazendo. uhum, uhum, E não subiu uma canetada de juiz do STF proibindo a gente de fazer qualquer coisa. Inventando uma regra nova. A assinatura tem que estar. Sei lá, não vou dar ideia, não. uhum. É isso que eu disse. É, mas sim, muito me surpreende a gente estar tendo essa liberdade ainda, né? Acho que se o PT. Se não tivesse um Temer e um Bolsonaro no meio do caminho, a gente não ia conseguir, não. Saber. Uhum. Mas vamos lá, tem mais algum assunto que você queira comentar? Não. Beleza? Seguimos. Eu quero dar uma pesquisada mais sobre a China, cara. Ela tá muito quieta. E que eu vejo só o Xi Jinping visitando todos os eventos, eh, os eventos internacionais e fechando acordo com Rota da Seda. Não tem nenhuma. Não estão fazendo barulho, estão crescendo numerosamente. Eu vi um vídeo que me pegou tanto, assim, de uma chinesa, a menina deve ter uns 20 e poucos anos, assim, e eu Uhum. fiquei: "Caralho, velho, como a gente tá precisando disso?". Porque ela fala, ela começa num papo que parece uma coisa e depois vira completamente outra. Então ela começa falando do quanto ela odeia interação social, ela odeia ter que ver gente, ter que ser legal, ter que conversar, que não sei o quê, porque esse tempo é improdutivo, porque ela podia estar fazendo outra coisa. E isso, toda a nossa geração é assim, né? Não dá XP, eu tô fora. Então, não, isso eu não quero ter que falar com gente e tudo mais. Uhum. E aí depois ela reverte tudo, e aí eu não consigo transcrever em detalhes, porque é muito dos 30% que eu entendo e que eu não tenho certeza. Mas ela dá uma guinada e fala: tudo bem, você vai ficar sem deficiente, vai aprender um monte de coisa, vai acumular um monte de coisa, e para que você está fazendo isso? Não é para interagir com pessoas? Uhum. E aí você tem que entender que quanto mais inteligente você ficar, mais isolado e burro os outros vão te parecer.
e aí você está fazendo uma coisa para se destacar na sociedade que vai te isolar cada vez mais e que vai te privar daquilo que você está buscando. Eu falei: "Caralho, eu não acredito que essa mulher conseguiu, tipo, resumir minha vida, assim". Pô, resumiu a vida de muita gente. E Tá brincando. e ela fala: "Você tem que, e aí já é uma interpretação minha e uma fala minha. A gente não existe para ser produtivo, né. E nessa sede de ser produtivo, a gente está abdicando muito da nossa humanidade. Porque a humanidade ela não é produtiva e ela não faz necessariamente sentido, e ela não dá necessariamente dá de certa forma, mas não de maneira constante e obcecada que a gente está fazendo. Sim. E achei muito foda, eu falei: "Caralho, eu tô tomando baile de uma menina de 20 e poucos anos". É, sem desmerecer as meninas de 20 e poucos anos. Sim, sim, claro, 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 claro. Inclusive, eu gosto muito. Para essa porra. Não, não. Ai, ai. Pô, cara, eu vou vamos encerrar por aqui, eu vou dar uma atenção ao chat, que Sim, tiveram algumas colocações interessantes. sim, sim. Hum, Eu me os retiro aqui, obrigado por terem paciência comigo e depois eu vou ficar esperando no lobby lá pra gente jogar. Valeu, falou. Perfeito, valeu, Fausto. Muito obrigado, para vocês que ficam por aqui. Se vocês quiserem participar também, conversar com a gente no Pod Live, vocês aparecem aos domingos, 7 da noite nesse canal. Muito obrigado.